Nós não somos um observatório de imprensa, nós não somos um provedor dos leitores de todos os jornais e de todos os órgãos de comunicação social. Nós não prometemos não prometemos imparcialidade, porque para assumir uma posição de crítica, tomar parte é essencial. Ouvi hoje uma frase do jornalista, que não vou identificar, mas que disse, em resposta à frase "os jornalistas enxovalharam a página", ele disse: "Não foram os jornalistas que enxovalharam a página. Algumas vozes do jornalismo, porventura as mais audíveis, enxovalharam a página." Há muita gente que não pensa assim. Há de facto quem acredite militantemente que o clickbait é o futuro do modelo, a forma de tornar sustentável o jornalismo, de se relacionar com as redes sociais. E há quem acredite convictamente nisto e que o diga abertamente. Há muita gente que já nos confrontou, dizer: vocês fazem essa crítica tão exagerada ao clickbait, nós temos de sobreviver. Será que se desativa este ódio, esta violência, este sentir negativo, este sentimento negativo em relação à imprensa, ao deixarmos de apontar os erros? A crítica nunca é contraproducente, na minha opinião. Eu tenho esta posição de princípio: a crítica nunca é contraproducente. A crítica vem sempre acrescentar um novo nível de complexidade, vem sempre dar densidade a um determinado problema. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise da comunicação social não é passageira. Ela tem uma dupla origem que a torna sistémica e provavelmente irreversível. É uma crise de modelo de negócio, resultado do poder concentrado em plataformas que vampirizam os conteúdos, ficando com grande parte dos recursos, e é uma crise de credibilidade que é transversal a todas as instâncias de intermediação, sejam elas os partidos, os sindicatos, as igrejas ou os jornais. Certo é que esta crise terá, já está a ter, efeitos profundos na democracia, porque ao contrário do que pensam os utópicos da net, não existe informação sem mediação, e o que existe é um corpo de mediadores que, ao contrário dos jornalistas, não tem de obedecer a regras. Esta introdução é fundamental para compreender o contexto da nossa conversa. Dois jovens criaram uma página de Facebook que muito rapidamente se aproximou das 200 mil pessoas. Fizeram um trabalho que irritou muitos jornalistas, escrutinaram os escrutinadores. Especialmente acutilante na identificação do clickbait com que sites de informação se indiferenciam de sites de fake news, os truques da imprensa portuguesa foram preciosos para dizer que o rei ia nu. Muitas vezes com viés político que merece algum debate. Como merece debate o viés que sempre marcou os órgãos de comunicação social. Porque, ao contrário do que romanticamente se julga, a imprensa nunca foi nem o quarto poder, nem um contrapoder. Sempre foi o palco onde os poderes se cruzam, se combatem e se aliam. E sempre pendeu para o lado onde está o poder, que a cada momento histórico tem mais poder. Para alguma irritação de muitos seguidores dos truques, participei na divulgação dos nomes dos seus autores. Não por qualquer revanchismo, que dificilmente me moveria contra o projeto que no essencial considero meritório, mas porque não acredito no escrutínio anónimo. Quem julga deve ser julgado. Hoje falarei com os dois autores dos truques da imprensa portuguesa, um fenómeno que irritou o corporativismo da comunicação social, mas também alimentou um ódio inorgânico e perigoso para a democracia ao jornalismo. Pedro Bragança tem 29 anos, é arquiteto e vive no Porto. João Marecos tem 27 anos, é advogado e vive em Londres. Fora do meio da comunicação social, puseram muita gente a discutir a comunicação social. Umas vezes injustamente, outras com toda a justiça, como se espera em democracia. Muito obrigado, João e Pedro, por terem aceitado este meu convite. Finalmente, estamos aqui há algum tempo a tentar marcar esta conversa, que demorou porque vocês estão longe do centro do Império, que é Lisboa. E a primeira pergunta que eu tinha, se calhar falo com o Pedro, pergunto ao Pedro primeiro, os truques, não os truques da página, mas os truques da imprensa portuguesa resultam de erros, de incompetência ou de má agenda política?
Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer este convite, que é um convite que acho que posso falar pelos dois, que muito nos honra e que temos muito prazer em aceitar este espaço de debate, como aliás todos os espaços de debate nós aceitamos sempre que nos convidam para participarmos em iniciativas deste género, de todos os géneros. Relativamente à pergunta, os truques da página, os truques da imprensa portuguesa, a página, acho que é importante começar por aqui, é um espaço muito abrangente na sua natureza. Não são truques naquele sentido literal de existir uma intenção por trás. De existir má fé. De existir má fé, podemos dizer dessa forma. Não é sempre isso. É um espaço onde nós, os dois, enquanto não autores, nós preferimos dizer editores, nos sentimos na liberdade de usar para fazer, em primeiro lugar, uma crítica global à imprensa, numa perspectiva mais distante, apoiada em casos concretos sempre. Falamos desses casos em que podemos dizer que existe truque num sentido mais literal, embora o nosso ponto de vista nunca seja o julgamento da intenção que está por trás de uma publicação. Eu percebo aí, por isso é que eu fiz agora a pergunta aqui. Se vocês acham que, em geral, eu utilizei o termo truques porque é o que vocês usam, se os erros, as estratégias criticáveis, o que se queira chamar, correspondem a isto, ou seja, se são meros erros, ou seja, resultam de pura incompetência, ou se acham que têm uma agenda por trás, ou se são truques por razões comerciais, por razões de vontade de conquistar mais leitores, mais ouvintes, mais... É justamente como eu comecei por dizer. Eu acho que há muita coisa muito diferente e não podemos tentar... podemos tentar estabelecer tipologias dentro de um universo que é muito alargado e muito diverso. Há questões de natureza meramente comercial, clickbait, de que muitos têm falado. Falaremos disso mais está claramente relacionado com isso, ou seja, a necessidade que os órgãos têm de pescar, chamemos-lhe assim, audiência das redes sociais para os seus espaços próprios, por uma questão de venda de publicidade e, portanto, para um ambiente que controlam do ponto de vista económico. Há questões que têm a ver com o viés político da comunicação social também, e há muitíssimas outras questões. Há questões de sensacionalismo, há questões que têm a ver com abuso e há questões que têm a ver também com o erro, como tu lhe chamaste. Agora, quando nós falamos no erro, é sempre muito importante contextualizar o fenómeno que estamos a abordar do ponto de vista crítico. E é algo que nós procuramos sistematicamente fazer na construção da nossa crítica. Como disseste na introdução, há problemas do ponto de vista do negócio, do ponto de vista económico, que afetam globalmente a imprensa e que se reflete a vários níveis, digamos, no mecanismo de produção da notícia, se posso chamar desta forma. A precarização, por exemplo, das relações laborais dos jornalistas é evidentemente um problema de base, porque do nosso ponto de vista, é esse o ponto de vista que nós procuramos construir e transmitir, é muito difícil existir um jornalismo verdadeiramente livre se o jornalista não conhece o seu dia da manhã ou o mês seguinte. Portanto, se essa relação laboral que se estabelece entre a empresa de comunicação social e o seu trabalhador, que é o jornalista, não é uma relação clara, não é uma relação estável... Então deixa-me envolver o João nesta conversa e perguntar se os jornalistas, o vosso olhar de fora, consideram que os jornalistas são manipuladores ou são na realidade manipulados? Eu estou a dizer quando há manipulação. Quando não há manipulação são só jornalistas. Não, eu acho que será sempre perigoso fazer uma generalização em qualquer dos casos. Não acho que os jornalistas sejam manipuladores ou manipulados. Acho que, como estava a dizer o Pedro, determinadas situações levam a que abordem a notícia de uma determinada maneira. Que tanto pode ser uma maneira apressada e pouco rigorosa, porque tem a pressão do editor ou do diretor para pôr qualquer coisa cá para fora, que não vem com a qualidade que viria se ele tivesse outra capacidade. Pode ser uma notícia que vem particularmente enviesada por uma experiência pessoal, por um conhecimento pessoal que esse jornalista tem, e que depois, como deixou de haver um filtro entre o jornalista que escreve a notícia e o momento final em que é publicado, porque há menos revisores, porque há menos editores, perdeu-se esse filtro.
E a verdade é que aquilo que são erros que, porventura, antigamente, com outras condições, eram ainda apanhados porque havia um processo entre a criação da notícia e a publicação, hoje em dia, com este imediatismo, são muito mais evidentes. E acaba por se ver um bocadinho de tudo isso, desses detalhes que fazem com que a notícia depois não esteja correta, não esteja rigorosa. Então deixa-me fazer uma pergunta, porque tu falaste vocês falaram do viés político. E a primeira pergunta é sobre a comunicação social, se vocês acham que há um viés ideológico e um viés político na comunicação social portuguesa. Claro que há diferenças de jornal para jornal, mas no conjunto se acham que há um viés político. Eu acho que aquilo que... bom, em primeiro lugar é preciso fazer uma espécie de ponto prévio em relação a isto. É que nós temos por princípio mesmo, na condução da página, uma questão que consideramos que é fundamental. É toda a nossa crítica é assente em casos concretos. Ou seja... Por isso mesmo é que eu estou agora a fazer esta conversa para tentar fazer o que vocês não fazem na página, que é fazer algum enquadramento das vossas convicções sobre o assunto, porque sobre cada caso concreto não poderíamos estar aqui... Eu sei, eu percebo, mas permite-me esclarecer que isso é intencional. Ou seja, nós achamos que não podemos exercer a crítica sem trazer simultaneamente, sobretudo num contexto que está, de certa forma, quer dizer, com alguma controvérsia e que é problemático na sua natureza. Não seria justo nós estarmos primeiro porque corremos o risco de entrar em generalizações que são sempre perigosas e contra as quais nós nos batemos e que tentamos contrariar. Claro, mas nós para falar de comunicação social ou de qualquer fenómeno temos que sempre fazer alguma generalização. Mas eu estava a fazer esse ponto prévio justamente antes de responder à tua pergunta. Eu acho que há não um viés, mas há vários viés políticos na comunicação social portuguesa, como aliás em todas. Quer dizer, se nós olharmos para o contexto americano, nós conhecemos, e aliás, nesse caso as relações até são mais transparentes. Não é? Porque não se pode falar de viés político quando um jornal assume um posicionamento político. O problema é quando não o assume, é que podemos falar de um viés, porque não nos é dito... Mas será porventura essa originalidade? Não será originalidade, não é caso único, mas é uma especificidade do nosso panorama de comunicação social, é que todos os jornais se tentam apresentar mais ou menos... Tem uma razão. Com uma determinada... Tem a ver com uma questão de escala. Ou seja, Portugal não tem tamanho, a não ser que se faça como um observador, em que haja mecenato ideológico e possa dar prejuízo todos os anos. Isto sou eu a dizer, não são vocês. Um jornal não pode dirigir-se a um nicho. Caso contrário, não há economia de escala suficiente em Portugal, enquanto nos Estados Unidos até pode ser hiper nicho, ou seja, pode ser dirigido a um nicho mesmo, até porque o mundo inteiro... Mas há algum, dás o exemplo do Observador, mas há algum jornal que seja economicamente sustentável? Que não, mas já todos os jornais já foram em algum momento, coisa que nunca aconteceu com o Observador. Por exemplo, o Expresso foi até há muito pouco tempo economicamente sustentável, sempre. O caso do Público... O Belmiro das Vezes sempre disse que perdeu dinheiro com... Sim, mas não estamos a falar apesar de tudo a falar da mesma proporção, não é? Ou seja, é o caso, o Observador é um caso do jornal que nasceu já sem modelo de negócio, ou seja, o Público... Nós conseguimos perceber o que é que o público queria. O Observador nós ainda não percebemos como é que eles tencionam alguma vez vir a ganhar dinheiro. Ou seja, é porque há uma diferença. Não vou ficar aqui a falar do Observador, mas há uma diferença. O Observador nasceu já em plena crise do modelo de negócio. Não é a mesma coisa que alguém que fez um investimento e depois de repente percebemos que o modelo de negócio mudou. Ali não estou a ver quem é que foi o investidor que alguma vez pensou que ia ganhar dinheiro, não é? Mas saindo do Observador, estávamos a falar do viés ideológico, ou seja, se vocês acham que globalmente, ou seja, havia vários vieses, e quais é que achas que são? É porque vocês muitas vezes falam do viés ideológico, há um viés que nunca se fala, que é o viés social, que eu acho que é por acaso mais poderoso em Portugal. O viés social, o facto das classes baixas não lerem jornais, marca o que é o discurso dos jornais, aquilo. Os jornais falam muito mais de impostos, por exemplo, do que serviços sociais, apesar de mais metade da população portuguesa não pagar, por exemplo, IRS. Não? Mas estavas a falar dos vieses. Acho que é uma morfologia extremamente diversa. E, sobretudo, quer dizer, há aqui um plano que nós não podemos ignorar e que existe sempre, que é o facto de grande parte da imprensa ter uma conduta política contrária ao poder que está no governo, ao partido que está no governo e, portanto, posiciona-se por natureza. Há uma parte da imprensa que se posiciona por natureza contra quem está no poder, seja o PSD, ou seja o PS, ou o PSD e o CDS. Portanto, há essa natureza.
um viés, digamos, mais global, mais orientado. Eu não sei se podemos dizer isso dessa forma, porque há claramente setores que se identificam com a direita, e parece-me que o Observador tem uma agenda editorial claramente identificada com setores liberais, neoliberais particularmente, e isso aí eu não sei se é assumido editorialmente, mas é plenamente visível, sobretudo na secção da opinião, então aí é ainda mais visível. E há outros que terão certamente outras... Eu estou a dizer isto, embora este meu companheiro aqui já escreveu no Observador mais que uma vez, portanto, mas isso é reflexo da própria morfologia com resultados dramáticos. Resultados dramáticos porquê? Porque, enfim, a caixa de comentários foi impiedosa. Mas acho que não é caso do Observador, é sintoma de um problema. Deixa-me falar agora do vosso viés político. Vocês, não é propriamente o vosso viés político. Vocês, bem percebi das coisas que li, vocês conheceram-se na campanha não sei se conheceram, mas pelo menos isto nasceu na campanha do Sampaio da Nova, ou seja, o vosso incómodo, a vossa experiência na campanha do Sampaio da Nova, que eu também apoiei já agora, a vossa experiência no Sampaio da Nova foi determinante para vocês avançarem com este projeto? Enfim, foi determinante no sentido em que precisamente foi na altura em que nos aproximámos, não é? Vocês conheceram-se nessa campanha, não? Nós tínhamos uma amiga em comum, mas não éramos próximos, até pela distância geográfica. E foi nesse contexto que nos aproximámos. E foi nesse contexto também que falámos pela primeira vez desta sensação de que havia formas que a imprensa utilizava na abordagem não só às eleições e a vários assuntos que eram contemporâneos naquela altura. Vocês notaram isso especialmente nessa campanha? Não, nós discutimos isto um com o outro nessa altura. É porque é uma campanha especial, no sentido em que tínhamos um candidato que era especialmente acarinhado pela comunicação social. Continua a ser, aliás, havia esse caso de havia quase uma loucura generalizada em volta da candidatura do professor Marcelo, e houve aquele momento célebre na TVI com todos os jornalistas que estiveram com ele e que se juntaram, fizeram uma despedida numa altura em que ele já era candidato. Sim, houve um editorial do Público. Do Público também, que era qualquer coisa como desceu à terra ao candidato prometido. E portanto, todos os comportamentos eram vistos de um ponto de vista altamente elogioso, ou seja, o que quer emocional, um pouco político. Pronto, mas isso também coincidiu com uma série de outras situações não relacionadas já agora, com as eleições. Se avançarmos mais, porquê que acham... Porque eu, por exemplo, esse caso, acho que teve pouco a ver com escolhas políticas. Tem a ver com o facto de o Marcelo Rebelo ser da casa. Ou seja, o Marcelo conhece muito bem, sabe exatamente o que dar aos jornalistas. Mas o nosso ponto de entrada nunca foi... Isso, aliás, demonstrou mais a fragilidade do que a parcialidade da comunicação social. Que é muito fácil saber o que dar aos jornalistas para eles devolverem o que nós queremos. Mas eu acho que isso também justifica um bocadinho esta abordagem global que a página tem estes problemas. Ou seja, nós nunca entramos nisto para dizer a imprensa é parcial. Nós entramos nisto para apontar vários defeitos e vários tipos de práticas que não concordamos no jornalismo. E claro que a página evoluiu. Porque eu vou dar um exemplo concreto. Desculpa interromper-te, mas eu vou dar aqui um exemplo. Sim, pode ser, mas eu ia dar um outro exemplo em concreto para explicar esta questão que para nós é muito importante de não produzirmos análise à intencionalidade. Pode-se dizer que sim, porque é muito difícil fazer uma crítica sem que se deduza muita coisa que está por trás. E a forma como se faz uma crítica pode não ser uma análise à intencionalidade, mas ela pode lá estar. Tudo bem, mas aquilo que quero dizer é, por princípio, nós procuramos e temos esse cuidado. A questão do Expresso, da primeira página do Expresso antes das eleições legislativas de 2005, depois de 2015, sobre a devolução da sobretaxa de IRS. Sim. Quando o Expresso diz que está prevista a devolução integral da sobretaxa de IRS, que era uma previsão que estava mesmo acima do governo da altura. Portanto, era uma previsão que estava acima do Ministério das Finanças. A mim pouco me interessa
Qual é a história que está por trás daquela notícia? Para mim, enquanto leitor, para nós enquanto leitores, aquela está mal. Não pode existir, quer dizer, porque se a 3 ou 4 dias das eleições surge uma notícia deste género, que é obviamente relevante do ponto de vista eleitoral, acho que isso aí estamos todos de acordo, e que é falsa, na medida em que não se confirmou a seguir, obviamente... Era só não se confirmou, naquela altura, os dados que estavam disponíveis... Exato, não apontavam nada nesse para sentido. aquilo. Portanto, como nesse momento não havia dados para aquilo, depois acabou por não se confirmar, há um vazio de, Qual é a de dados, não é? E vocês atribuem uma intencionalidade a isso, mesmo que não tenham escrito, a questão é, atribuem. Não, a questão é, para nós, não é relevante qual é o percurso da produção daquela história. Aliás, pode ser relevante, mas não é no âmbito da nossa crítica. E para nós o que é relevante é que aquilo simplesmente não podia ter existido daquela forma. Ok, e agora vocês, que essa é a crítica que foi feita, entre várias, essa é uma das críticas que foi feita, e vocês têm um viés ideológico não? E político? Tu tens um viés ideológico? Eu tenho. Não, mas desculpa, mas isso não é um viés ideológico. Tu tens um viés ideológico, tu tens uma identidade ideológica. Mas há uma diferença. Eu tenho uma identidade ideológica. E é muito diferente fazer, coisa que é possível, fazer uma crítica. Eu faço uma crítica à comunicação social, que é uma crítica não apenas aliás, que estava na introdução, é uma crítica política, eu faço uma crítica ideológica à comunicação social. Eu acho que a comunicação social em geral está próxima do poder, eu acho que a comunicação social é cega aos mais pobres, até porque os mais pobres não leem jornais, acho que a comunicação social trata os mais pobres de uma determinada maneira, como por exemplo, os mais pobres quando aparecem numa tragédia ou à tareia, quer dizer, na televisão, por exemplo. Ou seja, eu faço uma crítica quase de classe à comunicação social. Isto não é um viés ideológico, isto é um ponto de vista ideológico. Um viés ideológico é pretender fazer uma análise da comunicação social estritamente factual e ela estar enviesada do ponto de vista político. Mas aí é que reside o problema, é que nós nunca prometemos fazer isso que tu estás a dizer. Mas rigorosamente nunca. E, aliás, temos um editorial, uma espécie de livro de estilo. Sim, de livro que está publicado permanentemente. Página, está publicado permanentemente, ainda hoje, fomos agora verificar, e é o mesmo texto que está lá desde o início, portanto, organizado, julgo eu, em 10 pontos, que diz justamente isso. Nós não somos um observatório da imprensa, nós não somos um provedor dos leitores de todos os jornais e de todos os órgãos de comunicação social, nós não prometemos não prometemos imparcialidade. Porque para assumir uma posição de crítica, tomar parte é essencial. Aliás, não é possível fazer de outra forma. Quem promete exercer crítica sem tomar parte, do meu ponto de vista, está a enganar. Ou está enganado ou está a enganar alguém. Simplesmente não é possível. Portanto, aquilo que nós dizemos é, nós vamos fazer aqui um exercício de crítica do ponto de vista de leitores, nunca despindo a nossa própria identidade ideológica, que aliás é diferente entre nós próprios. Há muita coisa diferente entre nós próprios. Vocês os dois são editores, há mais pessoas a escrever? Não, atualmente não há. Atualmente não. Mas já houve outras pessoas que se juntaram. Já vai a essa parte à vossa produção. Deixa-me só fazer esta pergunta. Porquê é que acharam que vocês, claro, qualquer um de nós pode fazer isso, não é? Pode fazer isso até nas suas páginas, de vez em quando, de uma forma, eu faço, acho que todos nós já fizemos, pegar uma notícia e dizer, mas vocês decidiram fazer uma coisa um pouco diferente, apesar de não ser um observatório, mas o que vocês decidiram fazer isso de uma forma metódica. E a minha pergunta é, porquê é que acham, eu não estou a contestar que eu acho que como cidadãos têm todo o direito e até atrevo-me a dizer quase o dever, mas porquê é que achavam que deviam como cidadãos desempenhar vocês essa função? Eu percebo a pergunta. Mas a verdade é que isto foi resultado da adesão das pessoas à página. Nós começámos a fazer uma página que não era metódica neste sentido que é hoje, não era tão cuidadosa como é hoje. Mesmo do ponto de vista da linguagem? Mesmo do ponto de vista da linguagem e das imagens que usávamos. Ou seja, houve claramente uma assunção de responsabilidade a certo ponto. E foi uma assunção de responsabilidade que foi determinada... Que resultou pela adesão. Única e exclusivamente pela adesão. Nós percebemos. Há muita gente a seguir-nos, há muita gente a dizer que isto que nós fazemos é importante. Vamos fazer isto melhor a partir de agora. Vamos tentar puxar mais gente, vamos tentar encontrar outras pessoas para fazer isto connosco. Vamos tentar transformar isto noutra coisa. E como é que foram a reação? Como é que os jornalistas reagiram? Qualquer um de vocês, como é que os jornalistas reagiram? Quando é que começaram a reagir e como é que reagiram? Em geral. Eu não sei se vocês têm reações contraditórias ou se são todas más. Não, pelo contrário. Eu diria que há tudo, mas temos muitos jornalistas que reagem muito positivamente à página, inclusive contribuem para
para a página. Portanto, essa ideia de que há aqui uma espécie de oposição entre os truques da imprensa portuguesa, ou entre o João Meirelles e o Pedro Bragança, e os jornalistas, eu acho que é uma ideia errada, porque a experiência prova o contrário. Ouvi hoje uma frase do jornalista, que não vou identificar, mas que disse, em resposta à frase "os jornalistas enxovalharam a página", ele disse: "Não foram os jornalistas que enxovalharam a página. Algumas vozes do jornalismo, porventura as mais audíveis, enxovalharam a página." Há muita gente que não pensa assim. E eu estou convencido que isto... E até há pessoas que têm opiniões contraditórias sobre a página, que é o meu caso, Sim. que podem ser positivas e críticas em relação eu acho que essa... Mas essa é também a nossa posição, porque convém dizer que nós fazemos um exercício contínuo de autocrítica em relação à página. E há coisas que fizemos no passado com as quais hoje não nos identificamos. Eu já lá irei. Não nos revemos. Não pensam que fazem falta, ou seja, que uma das razões que vocês sentiram necessidade de fazer isto é que faltam estruturas mais formais de controle, quando digo controle não é de censura, mas de análise e crítica, e que faltam autorregulação, ou seja, o Conselho Deontológico é muitas vezes omisso, silencioso. A Comissão da Carteira nem falo, porque a Comissão da Carteira é um órgão burocrático que tira de vez em quando umas carteiras por causa das pessoas participarem em publicidade, e não me recordo mais nenhuma vez que isso tenha acontecido. E os conselhos de redação desapareceram em grande parte dos órgãos de comunicação social, e os provedores, que foram um passo em frente, que parecia que ia correr bem, de repente desapareceram e deixaram de existir provedores. Curiosamente, a conclusão a que eu chego, outros não chegarão, é que quando os provedores são realmente provedores, a classe não aguenta. E a minha pergunta vem com uma afirmação que é, e que saltarei mais à frente para este assunto, é tão mais difícil as relações aguentarem um provedor, ou a vossa crítica, ou outro tipo de crítica, quanto mais fragilizados estão. Ou seja, se não há aqui um jogo pernicioso também, que é o facto de nós estarmos a escrutinar pessoas que estão cada vez mais frágeis na forma como trabalham. Pode responder qualquer um de vocês. Bom, primeiro deixa-me discordar do pressuposto da tua pergunta, que é o sucesso da nossa página baseia-se na ausência dessas estruturas formais. Acho que são coisas que se desenvolvem em planos diferentes. Ou seja, é possível existirem essas estruturas mais institucionalizadas, digamos assim, e existir ao mesmo tempo uma crítica produzida do ponto de vista do leitor. É uma coisa completamente diferente. Nós somos leitores. Nós não fazemos vigilância à imprensa, nós não somos críticos de jornalistas. Sim, mas são leitores que se organizaram de uma determinada maneira para fazer uma coisa de uma forma metódica, portanto não são leitores, deixaram de ser leitores comuns, mesmo que fossem. Nós dois. Sim. Porque a Caixa, e acho que tu sabes isso, acho que já vamos falar disso mais à frente. Até eu já vos enviei 2 ou 3 coisas. É verdade. Eu não queria não tem nenhum problema. Não, aliás, enviei-vos porque poderia ter eu escrito sobre elas e não me apeteceu, não achei que vocês tratariam de uma forma mais interessante do que eu. Eu já fiz muitas vezes críticas a notícias, não tenho nenhum problema, nunca tive a fazer críticas aos meus camaradas jornalistas, mas há coisas que eu acho que merecem a minha atenção e outras que merecem uma atenção mais mas portanto, imagino como eu, já muitas pessoas vos mandam coisas que é basicamente links de coisas. Sim, olha, não é só links, muitas vezes enviam os links, enviam a informação, uma análise, e às vezes o nosso trabalho é literalmente de edição, ou seja, de transformar aquilo do ponto de vista da linguagem, sentido, verificar a informação, evidentemente, transformar aquilo do ponto de vista da linguagem para uniformizar. Mas é trabalho jornalístico, basicamente. Não, exatamente. Mas esse ponto que tocaste, da fragilidade e deste momento de mais fragilidade, ter sido o momento em que começámos a fazer a página, eu acho que a nós também nos causa algumas questões, e nós questionamos-nos internamente se efetivamente, ao contribuirmos para esta crítica à imprensa tradicional, nós estamos de certo modo a ajudar este argumento que já não se pode confiar em ninguém e que isto é tudo igual. Eu já vou. Eu estava só mesmo a falar da fragilidade dos próprios jornalistas, não da comunicação social. Eu aí já vou, porque é uma coisa mais complexa, mas da próprios jornalistas. Ou seja, acontece muitas vezes, já escrevi coisas muito críticas em relação a um determinado jornalista que eu não conheço muitas vezes, e de repente apercebo-me que a visibilidade que aquela crítica teve abateu-se sobre um jornalista
que provavelmente trabalha a recibos verdes, está numa situação hiper frágil e não tem a autonomia suficiente para ser merecedor de uma crítica direcionada. Mas, Daniel, merecedor no sentido de poder defender-se muito dela. raramente a página se debruça sobre o jornalista da notícia. Aliás, abrimos 5 secções desde que existe a página para falar do jornalista e não da notícia. E porque naqueles casos a razão de nós estarmos a falar era precisamente ou porque o jornalista tinha uma relação especial com o assunto e portanto não podia ter feito aquela notícia ou não podia ter feito daquela maneira. É porque era inevitável por alguma razão. É porque o caso do post era efetivamente autoria. Eu aí já vou, porque isso levanta coisas em relação ao vosso próprio anonimato, mas eu aí não quero gastar os temas todos já. O que é que vocês acham, só para terminar esta questão da regulação e dos observatórios, o que acham do projeto que nasceu do polígrafo? Acham que pode cumprir uma função que vocês têm ou não? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O polígrafo acho que é um órgão de comunicação social, portanto nunca pode, mais uma vez, não estamos na mesma pista. Se é um órgão de comunicação social, se é uma coisa feita por jornalistas, de análise, de fact-checking, é uma posição pessoal agora, o que eu vou dizer. Eu tenho algumas reticências em relação à função do fact-checking ou à existência do fact-checking, porque a notícia devia ser ela própria o fact-checking. Concordo em absoluto. Eu acho que se pode fazer um fact-checking de debates, por exemplo. Isso, sim, claro. Chegar ao fim de um debate ou de um debate político, ou de um debate no Parlamento, e fazer um fact-checking daquilo que os políticos disseram. Fazer um fact-checking dos factos que os jornalistas da atualidade. Acaba por ser sintomático criar-se um órgão de comunicação social para fazer fact-checking de notícias de jornalistas, porque no fundo é uma espécie de um pianista a dedicar-se à afinação de piano. É o sistema a concluir que falhou, não é? Isto no fundo é a assunção de que os jornalistas fazem notícias que não têm factos verdadeiros. E, portanto, precisamos de um órgão para fazer essa verificação. Mas desculpa, eu não queria não responder à tua pergunta, que era dirigir especificamente à questão do polígrafo. Sim. Eu acho que, quer dizer, por princípio não há nunca nenhum problema, portanto é a própria experiência que tem de revelar, primeiro, se ele é útil e pertinente ou não, e depois se exerce essa utilidade de forma correta ou não. Portanto, é uma questão que teremos sempre de aguardar para perceber que espaço é que ocupará. Não é, porque não basta o anúncio propriamente dito, a experiência é que vai determinar essa existência. Claro. Vamos aos clickbaits. Uma das coisas que a vossa página sempre é uma das áreas onde a vossa página não só é muito eficaz, como é mais ou menos consensual. Ou seja, não é bem consensual. Quando eu digo consensual mesmo as pessoas que criticam muito a vossa página reconhecem não é que verdade. vocês fazem. Espera, deixa-me acabar de fazer a pergunta. Desculpa. Não faz mal. Eu estou sempre a interromper, podes-me interromper, mas neste caso quero mesmo acabar. Portanto, o clickbait, para quem não sabe, porque há pessoas que nos estão a ouvir que podem não saber, é a tentativa de sites de informação conquistarem cliques que dão dinheiro em publicidade, não hesitando em ser pouco rigorosos, para não dizer mesmo nada rigorosos, nos títulos. Eu acho que o que eu queria perguntar, depois respondes ao que eu também querias dizer, que peso real tem isso no conjunto da informação que hoje se produz? Vocês que vão olhando para o conjunto de notícias, acham que isso tem um peso real, é excepcional, começa a ser banal? Vou só recuar para responder ao pressuposto. Não é verdade que seja consensual da parte da crítica aos truques, digamos assim, que a crítica ao clickbait é sempre pertinente ou que deve ser feita. Há, de facto, quem acredite militantemente que o clickbait é o futuro do modelo, a forma de tornar sustentável o jornalismo, de se relacionar com as redes sociais. E há quem acredite convictamente nisto e que o diga abertamente. Há muita gente que já nos confrontou, dizer, vocês fazem essa crítica tão exagerada ao clickbait, nós temos de sobreviver, nós temos de trazer audiência para o nosso público. A minha pergunta é porque se sobrevivem assim, porque um jornal e não um site de fake news. É fake news, ou pode até nem ser fake news, um site amador com bons títulos. Eu faço o clickbait nas notícias que não interessam para poder financiar o jornalismo que interessa. E o problema... Não existe. Não há uma credibilidade que interessa. O problema é precisamente a questão da credibilidade. É que
o jornal tem que ser credível em todas as suas notícias. Às vezes é nas pequenas coisas que envolvem pessoas que leram aquela notícia e conhecem a realidade que um jornal perde. E a lógica extraordinária é que um jornal que faz isto já assume que as pessoas só vão ler aquelas, não é? Porque são as que estão montadas para as pessoas lerem, carregarem. E, portanto, ele quer fazer as notícias que ninguém lê, assente na credibilidade que passa pelas notícias que estão erradas. Que, no fundo, por esse clickbait. E qual é a relevância que os clickbaits hoje têm, que essa estratégia hoje tem no conjunto da comunicação social? Mas relevância em termos estatísticos? Ou... Os estatísticos imagino que não sabem, porque não fizeram esse estudo, mas... Eu acho que está mais ou menos por todo lado. Mesmo algumas das... Há exceções, que é importante sempre mencionar, não é? Sim, que já foram mais exceções. Que foram mais exceções, que às vezes abrem exceções à sua própria condição excepcional, não é? Sim. Que é o Grupo Empresa, claramente, a SIC e o Expresso, claramente são provavelmente os órgãos que menos cederam a essa... e o Público também, que menos cederam a essa... Eram jornais, o Expresso e o Público, eram historicamente os jornais de referência, se ainda podemos utilizar, e uma das regras para ser um jornal de referência é exatamente não fazer esse tipo de cedências, porque ser de referência significa ter maior credibilidade do que os outros. Aqui há um problema fundamental que é a assunção tácita de que o título deixa de fazer parte da notícia, não é? E que podem, no fundo, no título despir a sua função de jornalista. Devo dizer que isso historicamente, dentro dos jornais sempre foi mais fácil por uma razão, como ao contrário do que acontece com a notícia, o editor tem um grande poder sobre os títulos, os jornalistas sempre tiveram uma boa desculpa de dizer, mas o título não fui eu. Sobretudo com as fontes, não é? Sobretudo mais sim, com mas as aqui fontes, eu nem falo do jornalista como, digamos, do operário da redação. Claro. Estou a dizer do jornalista do ponto de vista mais lato. Quer dizer, há aqui uma desresponsabilização em relação ao título. Neste meio, o título acaba por ser, na grande porcentagem dos casos, acaba por ser a razão que leva as pessoas a partilhar. Claro. Às vezes nem sequer se abre a notícia porque se partilha pelo título. E esse é o problema de base, porque o problema de base é que há cada vez mais pessoas que no fundo que se informam a partir da timeline ou do feed do Facebook, e isso é de facto um problema. Eu posso-vos dar a minha experiência como colunista, onde percebo por uma parte razoável de comentários a quantidade de pessoas, não é que não lê, como no meu caso as coisas que eu escrevo, grande parte delas são fechadas, claro, é normal que não leio, é que não lê sequer o destaque, ou seja, comenta o título. O que num caso da opinião ainda se torna mais estranho, porque o título não é opinião, não é informativo, claro, não é? Quer dizer, pode ser ou não, mas a parte das vezes não é. E isso também tem a ver com uma pedagogia que é preciso fazer. Porque nós falamos muito dos clickbaits, dos que os jornalistas fazem ou não fazem. Eu concordo com vocês e acho que não é, nós temos que sobreviver, não é argumento. Agora, é verdade que os clickbaits não seriam utilizados se as pessoas tivessem o hábito de ler as notícias. Não há literacia mediática. Não há. E é preciso suprir essa... Ainda hoje eu tenho que explicar a uma parte razoável de pessoas que quando eu escrevo um texto de opinião, não é uma notícia. Claro. Não tenho que ser objetivo. Ainda hoje, para pessoas que consomem diariamente... Mas, por exemplo, nas dezenas de mensagens que nós recebemos na página a dizer publiquem sobre isto, publiquem sobre aquilo, grande parte delas, ou uma boa parte delas, são de crónicas que as pessoas acharam que não eram objetivas, que continham informação com a qual elas não concordavam, ou que não estava certa, e nós dizemos sempre que nós não fazemos comentários sobre... A não ser que a opinião assuma um caráter informativo e diga assim, bom, aqui há estes números do desemprego, tal, e aquilo está tudo errado. Isso é uma coisa completamente diferente. Na minha opinião, escrevo a opinião e uso a informação. Claro. Se a informação estiver errada, ele deve ser fiscalizado como um jornalista. A diferença entre facto e opinião está sempre presente nas nossas mentes. E a opinião... E até podemos discordar nisto, mas eu, por exemplo, tenho uma posição super maximalista sobre os limites da opinião. Eu continuo a achar que os factos continuam a ser factos, não é? Mas os factos continuam a ser factos, têm que ser factos. Mesmo no espaço da opinião, mesmo no espaço da opinião. E as opiniões não valem todas o mesmo. Podem-se ter todas as opiniões. Eu hoje estava a falar isso numa entrevista que estava a dar, exatamente a explicar que um jornalista que escreve opinião é um opinador. Quando trata os factos na opinião não deixa de ser jornalista. Ou seja, é mais grave ainda quando um facto que um jornalista usa em espaço de opinião está errado do que outra pessoa qualquer, porque o jornalista supostamente está treinado para trabalhar com os factos. E já fizemos publicações precisamente nesse sentido. Isto é uma opinião, mas é uma opinião de um jornalista e aí fizemos o comentário. Essa interação entre o jornalismo e a opinião ela é muito complicada, porque na verdade nós devemos questionar essa entrada massiva do jornalismo e de muitos jornalistas no território da opinião.
E aqui temos de distinguir duas coisas muito diferentes, que é a opinião da análise, não é? Uma coisa é a análise, ou seja, Claro. é criar regimes de visibilidade, novos horizontes de entendimento sobre uma determinada realidade. Isto é análise. A opinião é uma coisa muito diferente. É nós afirmarmos o nosso ponto de vista, introduzirmos argumentos no debate. E nós temos muitas dúvidas sobre o avanço dos jornalistas para este segundo território, que é totalmente diferente desse... Eu acho que, claro que eu agora estou entrei em modo autodefesa, mas de qualquer das formas, porque sou jornalista e escrevo opinião, eu acho que mesmo os jornalistas, ou seja, ser jornalista para mim não é muito relevante. Uma pessoa pode ser jornalista, é relativamente normal que haja muitos jornalistas a dar opinião, porque os jornalistas lidam diariamente com a realidade política, social, etc. O que eu acho, e são generalistas, o que contribui, ajuda no caso da opinião, o que eu acho complicado é jornalistas, editores e jornalistas que ao lado opinam sobre as coisas sobre os quais escrevem. Mas é sobre isso que estamos a falar, ou seja, é isso, claro. Ou seja, é que o jornalista que salta de repente da notícia para a opinião sobre a notícia... E depois volta à notícia. É julgar que uma coisa não afeta a outra não é possível. Até o olhar das pessoas. Ou seja, se um editor de economia vai a um telejornal fazer comentário sobre uma notícia que acabou de fazer e da qual ele é editor da redação que o fez, obviamente que as pessoas que estão a ouvir o editor de economia, não estão a ver o opinador, estão a ouvir o editor de economia, que ele tem uma autoridade diferente da minha opinião, que é uma opinião que as pessoas imaginam parcial, é a minha. Deixa-me falar daquilo que vocês estavam a falar há bocado, que era da crise, ou seja, não já do jornalista específico, mas da crise. E era exatamente para passar para o que é talvez o debate mais difícil, mesmo para mim, em relação à análise que faço da vossa página. Se não pensam que, tendo em conta a situação frágil da comunicação social, vocês acabam por funcionar para o jornalismo um bocadinho como a comunicação social às vezes funciona para a política. Ou seja, se julgando que estão a fazer um mero escrutínio, não estão a alimentar um populismo que hoje se sente em relação aos jornalistas. Eu, por exemplo, lembro que agora, quando critiquei a Ministra da Cultura pela afirmação, por aquela frase que tem a relevância que tem, imensa gente veio à defesa da Ministra porque os jornais precisam é disto, merecem isto. Ou seja, se vocês não sentem que há um sentimento que aderiu muito à vossa página e que não há um sentimento de exigência em relação ao jornalismo, é mesmo a mesma coisa que afeta a democracia, a política, a ciência e os partidos, etc., que é bandários, bandidos, estão todos ao serviço de... Se vocês não temem estar a alimentar o monstro. Eu acho que esse é o ponto. Talvez o ponto mais controverso intimamente para mim. Porque a verdade é que eu leio os comentários às publicações que fazemos na página e reconheço em alguns deles essas posições mais extremadas, mais violentas contra os jornalistas e contra a comunicação social, eu já nem compro jornais, eu já nem leio jornais, eles são todos iguais, nos quais eu não só não me revejo, como nós próprios não alimentamos, ou seja, não é essa a mensagem que nós passamos. A mensagem que nós passamos é muito mais... percebem que nós não nos limitamos a passar mensagens, nós criamos condições para que outras mensagens passem. E daí, no fundo, o conflito. Agora, o que eu me pergunto quando chego a esse conflito é, mas a solução é deixar de fazer isto? Ou seja, é deixarmos de apontar aquilo que está efetivamente mal, na nossa opinião, na comunicação social como forma de a proteger? Será que se desativa este ódio, esta violência, este sentimento negativo em relação à imprensa ao deixarmos de apontar os erros? Mas parece-me contrário. Mas a minha pergunta até é ainda mais geral do que a comunicação social. Há uma crise de todas, eu disse isso na introdução, há uma crise de todas as entidades mediadoras. Assim, ou seja, dos jornais, dos partidos políticos, das igrejas, até da ciência. A ciência para mim é talvez o exemplo extremo, até a ciência, as pessoas pois isto estão todos a trabalhar, mas é para o Big Pharma, e portanto eu não vacino os meus filhos, etc. Ou seja, nós não podemos olhar para o papel que cada um de nós tinha, e eu consigo ter este debate com jornalistas sobre a forma como fiscalizam e têm que fiscalizar o poder político. Nós não podemos olhar para o nosso papel da mesma forma que olhávamos há 30 anos. Porque na realidade estamos a bater no moribundo. Estamos a fiscalizar o bom trabalho de alguém que está ligado a uma máquina
Eu não tenho resposta para isto. A minha pergunta é se vocês, e tu já respondeste em parte, não sentem que acabam por se transformar em parte do problema. Eu não tenho resposta para isto. Pedro. A crítica nunca é contraproducente, na minha opinião. Eu tenho esta posição de princípio. A crítica nunca é contraproducente. A crítica vem sempre acrescentar um novo nível de complexidade. Vem sempre dar densidade a um determinado problema. Quer dizer, quando a crítica... O problema é que vocês fazem isto numa rede social. Quando a crítica não é um pormenor. Mas a rede social são pessoas. Não é isso. Eu leio a vossa notícia. Eu leio o vosso vosso post e depois começo a ler aquelas dezenas... E aquelas dezenas de comentários que não têm muitos deles essa postura, fazem parte do que eu estou a ler. E por isso é que eu pergunto. Mas essas posições são prévias à nossa página. Vocês não... Eu sei. Mas eu acho que é também por causa disso. Por exemplo, vocês têm... Eu imagino que em relação aos comentários vocês têm uma política diferente da minha. E uma das críticas que vos é feita é que vocês... Já lá vamos, mas... Vocês atiram fogo deixam a pradaria arder. Mas isto não é verdade. É que esse é que é o ponto. É porque podemos dizê-lo, mas não é verdade. E isto é muito importante, porque a verdade é que o tempo que dedicamos àquela página tiramo-lo às nossas vidas, aos nossos hobbies, à nossa vida profissional. Naturalmente, quando temos publicações com 300, 400 e 500 comentários, não conseguimos fazer fiscalização dos comentários. Somos 2. Mas ainda assim, em muitos exemplos, se forem ver... Há muitos comentários que estão respondidos por nós e tentamos sempre responder de forma pedagógica, porque a verdade é que preferimos deixar o comentário e a resposta pedagógica do que apagá-lo, porque aquele comentário não é só o comentário daquela pessoa, aquele comentário é o pensamento de muita gente que está a comentar. Mas neste pedagógico não há nada de paternalista. Primeiro, expressar a nossa posição. Para nós, não precisas fazer essa conversa porque eu sou completamente a favor da pedagogia, todas as pessoas que têm. Sim, mas nós ensinamos uns aos outros. Mas aqui a lógica é, eu não quero apagar um comentário que é negativo e que é violento, porque aquele comentário não é só o comentário daquela pessoa, representa o sentido de muita gente que vai lá ler. E eu, ao responder àquele comentário, estou a responder a todas as outras pessoas que não escreveram e que se calhar já não vão escrever porque viram a resposta. Não temos tempo para isso, eu tenho muitas dúvidas sobre esse raciocínio. Mas é o melhor que podemos fazer. Tive-o durante muito tempo, durante muito tempo e percebi que o facto de uma pessoa ter um espaço, uma grande visibilidade, torna muito apetecível, não apenas à crítica realmente de boa fé e sentida, mas ser utilizada exatamente pelo contrário. Para veicular. Eu percebo. Mas desse ponto de vista, acho que toda a gente deve ter direito à sua liberdade e às suas páginas e dizer o que deve dizer no meu espaço. Mas a crítica, com certeza, levo tarefa todos os dias. A diferença, Daniel, é que é o teu espaço e nós tentámos sempre fazer daquela página um espaço que não era nosso. Não é institucional, nós sempre quisemos fazer daquilo uma comunidade, porque a verdade é que nós próprios sentíamos que grande parte dos posts vinham das pessoas que nos liam e, portanto, nem sequer nos sentíamos bem, em algum ponto, em dizer que somos autores. Nós temos um papel importante. Sim, faz muita diferença uma página ser individual ou não ser individual. Individual, a pessoa até nem tem que prestar contas. E, portanto, nós nem sequer temos aquele mérito. Não podemos dizer o mérito que nós descobrimos 3.000 publicações, 3.000 coisas erradas. Não fomos nós. Algumas que exigem um conhecimento específico que nós não de temos, coisas, mas que os leitores, domínios do conhecimento que são muito distantes dos nossos. Vamos à minha real divergência com vocês. Até agora estou a fazer o que faço. Quem acompanha este podcast sabe que eu faço muito advogado do diabo e tenho que ir fazendo as perguntas que como nisto não tem comentários, que as pessoas que fariam comentários poderiam perguntar, mas esta é mesmo minha. O anonimato não era uma forma desleal de criticar. Ou seja, vocês próprios aqui referiram que às vezes a autoria é importante. E a minha questão, que foi uma questão de tal forma que contribuí, como vocês sabem, para divulgar os vossos nomes, fui assaltado por muitos leitores vossos, eu sei que vocês não, muito indignados, e eu voltaria a fazê-lo de novo com vocês ou com qualquer outra pessoa. Eu sou um feroz opositor ao anonimato, sobretudo o anonimato de quem escrutina os outros. Quem escrutina os outros tem que estar disponível para ser escrutinado. E nem sequer é a mesma coisa do que um jornal a ver coisas não assinadas. Porque o jornal tem uma redação com nomes, nós conhecemos, tem um diretor, tem pessoas que são responsáveis e que se responsabilizam em nome de outros por aquilo que escrevem. A minha pergunta é porque é que vocês optaram durante tanto tempo por uma coisa que na minha opinião, fragilizava o vosso projeto? Bom, primeiro ponto. O anonimato, para nós, nunca foi uma questão pacífica. Não é entre nós. É em cada um de nós, digamos assim. Portanto, não é um era a favor do anonimato e o outro contra. Nenhum de nós sempre teve uma posição absolutamente fechada em relação a este assunto. Segundo ponto. O anonimato nunca serviu
para nós fazermos uma crítica desleal, ou seja, para nos defendermos e alargarmos a nossa liberdade, ou mais do que isso até, ou seja, para sermos mais agressivos. Isso é do vosso ponto de vista, do ponto de vista... Não. Não é isso. Não é do ponto de vista de quem lê não sabe. Não, isto é objetivo, porque e agora, que passou mais de um ano depois da revelação da nossa identidade, é perfeitamente possível fazer essa análise daquilo que era a página até ao momento em que foi revelada a nossa identidade, e depois disso fizemos publicações, inclusive publicações com nomes, publicações dirigidas sobre, por exemplo, as viagens de jornalistas financiadas pelo Banco Espírito Santo, questões muito, muito fortes, muito polémicas. E fizemos depois da revelação da nossa identidade. Então, mas porquê é que ele existia? Eu estou a tentar perceber, porque como eu assino, eu sei que assinar e não assinar faz muita diferença. Primeiro, nós, quando assinamos uma coisa, ponderamos muito mais do que quando não assinamos. Mesmo que achemos que estamos a fazer tudo certo, é diferente. Porquê é que não assinamos? Deixa-me responder-te sobre essa questão. O anonimato veio alargar a nossa liberdade. Por muito estranho que isto... te pareça, o fim do anonimato ou o anonimato? O fim do anonimato, desculpa, veio alargar a nossa liberdade. Eu hoje, e tenho a certeza, já falamos sobre isto várias vezes, sinto muitíssimo mais livre para dizer aquilo que quero no espaço dos truques do que me sentia antes Porque assinas, não é? Porque assino e porque sei a minha pergunta é porque é que os cuidados que tinha que não foi desde o início? Porque nós partilhamos uma convicção de que o anonimato é uma coisa boa, ao contrário de ti. Há valores positivos no anonimato. Para mim é só em ditadura. Não. Para já, a legitimidade do recurso do anonimato é uma coisa muito complexa, porque ela não se pode impor aos outros. Tu dizes, só em ditadura. Não, eu acho que se pode impor aos outros. Eu acho que o anonimato... Acho que um dos grandes problemas das redes sociais é exatamente... A facilidade do anonimato é um dos maiores problemas das redes sociais. Então, mas tu vês criou uma cultura de desresponsabilização. Mas tanta agressividade, tanto ódio provocado por pessoas que não são anónimas, as questões não estão necessárias. Acho que há uma generalização quando falamos. O meu problema é não saber de onde é que. A credibilidade de uma crítica também tem a ver com o seu autor. Mas também tem a ver com o seu Mas podes autor. dizer, era possível utilizar o anonimato para nós ameaçarmos pessoas, para difamarmos, etc. Mas nós nunca o fizemos, de facto. Não o fizeram. Mas o nosso ponto sempre foi, nós sempre compreendemos a crítica, até porque eram coisas que nós revisitávamos frequentemente. Mas nós líamos os nossos pontos e dizíamos assim, nós temos aqui o objeto da crítica, temos a crítica propriamente dita. O que é que falta para se conseguir fazer uma contra-argumentação? Vocês escolhem uns casos e não outros. Por exemplo, eu não estou a dizer que agora que sabemos os nomes fez-se luz. A minha questão é, vocês escolhem, não se limita, ou seja, isso aliás que vocês que fazem crítica, que se faz na imprensa, sabem isto que eu estou a dizer. Tu podes fazer tudo objetivo e impecável, que não deixa de lá estar uma coisa, pelo menos uma, que é seleção do que pões e do que não pões. Sim. E não é irrelevante, por exemplo, eu não acho que diminua, mas não é irrelevante saber, por exemplo, que vocês estiveram na campanha do Sabai da Nova, saber que vocês são pessoas de esquerda, não é irrelevante. Não é irrelevante. Para mim, pelo menos, não é irrelevante, não diminui é mais uma informação a que eu tenho, a mim perturba-me sobretudo tendo em conta o que vocês faziam, especificamente. Mas eu acho, Daniel, que essa necessidade é a pessoa lê a crítica que não está assinada e, na verdade, pensa, eu preciso de outros dados que não estão aqui para perceber esta crítica. E não precisa. Ou seja, uma coisa é eu saber quem é que... Mas as pessoas é que têm que saber se precisam ou não. É que tem a ver com uma coisa que é como aquelas pessoas que dizem que são infiéis e preferem que o outro não saiba porque assim é mais feliz. O outro é que sabe. O outro é que sabe, não é? Se é mais feliz ou não. É um bocado... Tu podes achar que não precisa, mas eu, como leitor, tenho todo o direito a dizer sim, preciso. Preciso saber se ela é do Benfica, do Sporting ou do Porto. Preciso saber se ela é... Mas há muita coisa que continuas a não saber. Se ela é de esquerda, mas com certeza. Mas há... Ou seja... Vocês expuseram-se mais ao contraditório, há possibilidade de serem escrutinados, há possibilidade, nos tempos que correm, sim, de ser destruídos como os jornalistas que escrevem e sobre o qual vocês escrevem. Mas que não destruímos. Vocês não destroem, mas o que eu estou a dizer é dar as mesmas armas ao adversário que nós próprios temos. Não é uma questão de armas. Tudo aquilo que tu disseste até agora utiliza a estrutura mental
de uma redação ou de um órgão de comunicação social para te referir à nossa página. Isso não funciona assim para nós. Nós somos 2 leitores que decidiram numa página de uma rede social começar a escrever umas coisas mas a partir do e momento ganham uma audiência muito grande. Mas isso nem sequer é responsabilidade nossa. É porque as pessoas reconheceram pertinência das coisas que nós escrevíamos. Uma responsabilidade aumenta. Mas não é que a responsabilidade não é só uma escolha. Mas na essência as coisas não se Vocês têm alteram. neste momento 160 mil, 190 mil, quase 200 mil pessoas a seguir. Precisamente que se tem quase 200 mil pessoas, a gente pode até dizer que não queria a responsabilidade, mas ela está lá. Claro, mas Daniel, vamos ver uma coisa, a história da página também tem importância no enquadramento do anonimato, porque quando começas uma página para 3 ou 4 pessoas a dizer umas coisas que te interessam, quer dizer, assinar ou não assinar é uma coisa que não nos passa pela cabeça, não é? Há centenas de páginas anónimas desse ponto de vista nas redes sociais e que ninguém levanta problemas sobre o seu anonimato. Eu vou dizer uma coisa, eu levanto, mas eu tenho desde os blogs que eu tenho uma posição sobre este assunto profundamente contra o anonimato. Eu, aliás, costumo dizer, eu não dou valor a opiniões não assinadas. Nenhum. É como se não existissem para mim. Uma opinião não assinada é como se não existisse. Mas isto e não é, ela pode estar corretíssima. Eu preciso... Mas é uma diferença, isto é uma diferença fundamental de entendimento sobre o valor de uma crítica. Porque, para mim, o valor da crítica não passa pela assinatura. E é verdade que cada crítica, cada uma delas não passa. Um conjunto de críticas metodicamente construídas não é o mesmo que uma crítica, porque tem uma lógica, porque é a partir do princípio que vocês não são máquinas, inteligência artificial que faz análise, vocês têm uma história, mas no contexto de uma página que aborda casos muito diferentes, sempre casos concretos, a verdade é que eu acho que há margem para defender essa dimensão de objetividade. Vamos passar para o ponto seguinte, porque já tivemos aqui há algum tempo, o vosso ponto parece-me que está defendido. Neste podcast, o Ricardo Costa, houve um momento que demorou mais tempo, aliás, na altura do que era suposto, o Ricardo Costa, num podcast sobre a situação da comunicação social, comparou-vos à comunicação social de tabloide, dizendo que tinham uma visão conspirativa da vida. Eu vou pegar um exemplo, eu não estou a dizer que concordo ou discordo, aliás, hão de ter assistido à discordância, àquele em que eu concordo ou discordo, aliás, a minha resposta até foi mais o sentido oposto. Todas as críticas que ele fazia, não fazia à imprensa tabloide, mas não é essa a questão. Não vou aqui ficar mais tempo a bater no meu chefe, ou seja, não é o meu chefe. A minha pergunta é, eu tenho um exemplo. Vocês, por exemplo, fizeram um post sobre a ideia da visão conspirativa, sobre as gravatas amarelas e a roupa amarela dos jornalistas na véspera da manifestação dos colégios privados, cuja cor era amarela. É um assunto em que estou completamente à vontade, porque fui bastante vocal em todo esse tema dos colégios privados, contra a manifestação, mas a minha pergunta é se isso não é um exemplo, por exemplo, de uma visão conspirativa da comunicação social, a ideia de que os jornalistas resolvem ir de amarelo na véspera de uma manifestação. Às vezes, quando falamos em entrevistas ou assim, falamos de publicações muito antigas e às vezes é muito complicado trazermos para a atualidade essas publicações, mas essa, evidentemente, lembramos perfeitamente, até porque ela foi também muito polémica. É preciso não ignorar aqui uma coisa em relação a esse assunto. É que o ponto de partida dessa polémica não é o facto dos jornalistas utilizarem as gravatas amarelas ou o que quer que seja. É o organizador desse movimento agradecer a um jornalista, ou acho que era uma jornalista, para o caso também não interessa, o facto de ela ter correspondido a esse apelo do uso do símbolo amarelo nesse dia. É esse o nosso ponto de partida e a crítica que fazemos nesse momento é através disso. Portanto, todas as publicações, às vezes quando nós temos assuntos mais polémicos, fazemos uma sequência de publicações. Sim. Não é uma publicação. Quando foi a questão dos colégios, mais à frente também, fazemos um conjunto de publicações. Nós não podemos olhar para esse conjunto de publicações, que são 5, 6 ou 7, isoladamente. E a primeira dessas publicações é relativa não ao facto dos jornalistas utilizarem esse símbolo, mas ao facto do organizador desse movimento estar a agradecer a uma jornalista por corresponder a esse... Acho que é do Ricardo Costa, que o Ricardo Costa vos fez de comparação com a imprensa tabloide, é injusto, imagino que acho. Bom, sim, achamos. Mas sobre o Ricardo Costa, nós ouvimos o podcast, esse e os outros também, mas... Até porque vos enviei imediatamente, mal saiu, porque era referido. Eu não conheço o
o Ricardo Costa. Acho que o João Marecos também não conhece o Ricardo Costa. E seria, de certa forma, Eu não quero aqui alimentar a polémica. deselegante estarmos aqui a alimentar O espaço essa aqui que vos polémica. dou nesta parte tem a ver com uma coisa. O Ricardo Costa falou de vocês neste podcast, é absolutamente justo que vocês, Sim, mas- se quiserem referir alguma coisa sobre o que Não, ele disse na altura. acho que na sequência desse podcast nós deixámos também a nossa opinião expressa na página, que era no fundo a de que estamos não só dispostos, mas também muito ansiosos pela oportunidade de debater todas essas opiniões que o Ricardo tem sobre os truques. Simplesmente não o queremos fazer por via de espaços intermediários. Portanto, ele dá a opinião dele num espaço e depois nós Nós vamos já ao fomos espaço convidados e damos, para estar num debate com o Ricardo Costa também, e aceitamos na altura. E portanto, ou seja, quando tivermos a oportunidade de discutir com o Ricardo Costa as posições que ele tem sobre a página e sobre a comunicação social, nós vamos aproveitar essa oportunidade. Até lá. Muito bem. A minha última pergunta é, desde que o anonimato desapareceu, e eu imagino que é uma coincidência, mas quero perceber, a vossa produção é um bocadinho razoavelmente inferior. Tem alguma relação com o anonimato? Tem relação com o quê? É inferior, ela é inferior. Eu da minha parte é simples. O anonimato terminou num domingo. Eu nessa sexta-feira tinha-me despedido. Na sexta-feira anterior. Fui para Ficaste com mais tempo livre. Não, fui para Nova Iorque fazer o mestrado. Estava completamente desfasado aqui. Portanto, o teu tem a ver com razões estritamente E agora estou em Londres e estou a tentar retomar essa dinâmica, mas este ano que passou, para mim foi muito complicado manter a produção. É verdade que as pessoas associam temporalmente ao fim do anonimato a redução da produção da página, que é um facto. Mas ela não é exatamente assim. Ela aconteceu há algum tempo antes já. Quem for lá verificar. É normal que ao fim de algum tempo se faça essa associação, mas ela não é exata. E aconteceu há algum tempo antes, por esta coincidência, por intensidade das nossas vidas. E tem menos gente a colaborar com vocês. E no caso do João Marecos profissional. E houve muitas exigências, quer dizer, o meu doutoramento entrou numa fase também mais exigente e que me impõe no meu dia-a-dia uma agenda mais rigorosa e portanto, isso acontece naturalmente e a página no dia-a-dia também a sua presença também está muito relacionada com isso. Não só nessa cronologia dessa fase para esta, mas desta semana para a semana passada, ou deste mês para o mês passado. Vocês nunca pensaram alargar um bocado a página? Mas já fizemos isso. A página já teve vários editores que se juntaram e alguns que entretanto saíram. Nós inclusive já fizemos um call público, um anúncio público para as pessoas que quisessem juntar-se a nós neste trabalho de edição, se juntassem e juntaram-se através dessa iniciativa que nós promovemos, juntaram-se algumas pessoas. Enfim, isto é uma coisa natural. Certamente no futuro também juntar-se-ão outras pessoas também. Seria uma coisa natural. Aliás, do nosso ponto de vista até seria natural que a página fosse continuada por outras pessoas, não havia nenhum problema nisso, porque aqui, voltando um pouco atrás para completar a resposta a uma pergunta de há pouco, aquilo que, digamos, a originalidade da criação da página não é propriamente naquilo que ela faz, é o facto de nós termos criado uma plataforma onde isto se faz com alguma regularidade e de forma relativamente... Porquê é que vocês acham que teve tanto sucesso? É isso que eu estou a dizer. Porque é que de repente de um dia para o outro não acham que há nós já falámos sobre isto, mas que há uma amargura em relação à comunicação social muito forte? De onde é que de repente isto explodiu tão depressa? Acho que como tu disseste há pouco, havia muita gente a expressar as suas posições próprias, nos seus espaços próprios, nas suas páginas de Facebook. Havia no fundo uma crítica dispersa em relação à comunicação social, como sempre houve. Aquilo que nós fazemos, e é isso que eu estava a dizer, a originalidade, no fundo, da nossa iniciativa, ela ser um agregador, no fundo, dessa crítica e organizá-la é, no fundo, um trabalho logístico. A originalidade do nosso trabalho é muito mais logístico do que intelectual, se me permites esta analogia. E, portanto, ela é um agregador que, no mesmo espaço, de uma forma relativamente metódica, com algum cuidado do ponto de vista da linguagem, faz um acompanhamento mais regular da atualidade e, sobretudo, da atualidade vista pela imprensa. É aí que eu acho que reside o sucesso da página. As pessoas, com o tempo, foram-se revendo e criou-se uma relação de confiança também. E sobretudo, criou-se esta sensação de que existe um veículo, existe uma plataforma que pode dar voz a determinadas injustiças. E eu acho que, para mim, o exemplo mais marcante foi quando tivemos um deputado
que depois de tentar exercer os seus direitos através do direito de resposta, que não obteve qualquer... Um deputado que foi visado numa notícia, que tinha objetivamente falsa. Sim, era uma notícia que estava factualmente incorreta. A jornalista em questão tentou contactá-lo uma hora antes do fecho da edição, obviamente não conseguiu, publicou tudo, uma notícia que não tinha absolutamente atualidade nenhuma, eram factos de há 10 anos. Ele exerceu o direito de resposta, não lhe foi dado cumprimento, não foi dado cumprimento a esse direito de resposta, e ele veio falar connosco, mandou-nos os e-mails, mandou-nos tudo, e acho que foi a única vez em que porque foi a única vez em que tivemos alguém que estava pessoalmente envolvido naquela situação, foi a única vez em que nós contactámos o jornalista antes de fazer a publicação, perguntando, no fundo, isto é verdade? Quer dizer, esta pessoa... O jornalista respondeu? O jornalista nunca respondeu, mas 2-3 horas depois o direito de resposta estava publicado. E eu tenho... Isto era uma coisa que estava a aguardar? Era uma coisa que estava há semanas, ou seja, já tinham passado os prazos do direito de resposta, não é? Portanto, nós mandámos o e-mail, nem sequer fizemos uma publicação. Mandámos o e-mail e o direito de resposta foi publicado. Depois só mais tarde é que fizemos a publicação a contar esta história. Mas isto para mim é um exemplo de que a página também serve a este propósito de dar uma voz, de ser uma plataforma. E só para fechar, no fundo, o círculo, eu sempre senti um bocadinho que o anonimato poderia ser, no fundo, o que permitiria que nós saíssemos um dia da página e a página continuasse. Tu sabes, os jornais continuam e não é preciso que os autores sejam... Mas continuas a impor essa estrutura de leitura, mas é uma crítica estrutura do jornal. Quando eu digo jornais, digo todas... Não é a mesma coisa. Nós sempre quisemos que a página fosse, no fundo, uma plataforma para as pessoas. Não precisamos voltar para o anonimato, porque eu acho que a vossa posição ficou clara e a minha também. E agora, no fundo, os truques acabam-se por ser muito reconduzidos para mim e para o Pedro, não é? E não queria nunca que se perdesse essa nota que para nós é importantíssima, que é de que sem as pessoas darem os seus contributos aos truques, não existia. Ou seja, se dependesse única e exclusivamente de nós lermos os jornais e detectarmos os erros, a página não existia, não tinha conteúdo para existir. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, João. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.